Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós iremos estar estudando sobre cofator, então peguem o livro de vocês, o módulo 2, na página 18, que faz parte do bloquinho de determinantes, certo? Então nós vamos ver na aula de hoje cofator e o teorema de Laplace, tá? Então, vamos lá. Quem não tem um livro, pega o caderno, lápis, caneta e borracha. Quem tem um livro também pode estar pegando o caderno para estar fazendo as anotações e o livro. Então, cofator. O que seria esse cofator? Página 18, viu? Seja a matriz A e J, lembrando que é o número de linhas de J coluna, quadrada de ordem N. N pertencente aos naturais com exceção do zero e o meu N maior ou igual que 2. Chama-se cofator de A e J o produto de menos 1 elevado a I mais J pelo determinante D e J da matriz que se obtém eliminando de A linha I e a coluna J. Indicamos assim, ó, C e J, que é o meu cofator, é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de J. Vixe, professora, o que é isso? Calma, vamos ver aqui no meu exemplo. Sempre lembrando que primeiro nós vemos o exemplo da forma algébrica, com as minhas letrinhas, que é a fórmula geral. Então, ele está considerando essa matriz igual a e J, certo? Estamos na página 18. 3 por 3, ou seja, vai ter 3 linhas e 3 colunas. Lembram como é que nós montamos a minha matriz? A1, primeira linha, primeira coluna. A1, 2, primeira linha, segunda coluna. Aqui A2, 2, segunda linha, segunda coluna. Então, montei minha matriz. E vamos determinar o cofator C12. Então, ele quer esse cofator aqui, C12. Lembrando que vai estar na qual linha? Primeira linha e segunda coluna. Ó. Lembrem que é sempre linha e coluna. Então, trago aqui a formulazinha para vocês do meu cofator. Sim, essa fórmula vocês têm que memorizar. Formulazinha do cofator. C e J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes D e J. Certo? Então, vamos lá. Eu quero o cofator de C12, então vou usar o seguinte, C12 vai ser igual a quem? Menos 1, não é I mais J, então vai ficar 1, que é o meu I, mais J, que é o meu 2. 1 mais 2 vezes o determinante de quem? 1, 2, já que eu quero o cofator de 1, 2. Então, vamos lá. Quem é o meu D1, 2? É o determinante da matriz, que se obtém eliminando o quê? A primeira linha e a segunda coluna. Por que eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna? Porque eu estou calculando, ó, quem vai determinar isso aqui, ó, na primeira linha e segunda coluna, então eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Vamos lá. Aqui só a fórmula para relembrar da questão. A minha matriz, na forma geral, 3 por 3. E eu obtive esse determinante. O que foi que eu fiz? Já que eu quero o determinante de 1, 2, primeira linha, segunda coluna, eu vou eliminar a primeira linha, ó. Elimino a primeira linha e vou eliminar a segunda coluna. Elimino a segunda coluna. Então, vocês vão riscar mesmo. Podem riscar. Quando a professora responder essas questões pedindo cofator, a gente risca. Então, e o que sobrou que a gente vai colocar no meu determinante? O que foi que sobrou? Sobrou A2, 1, tá aqui. A2, 3, tá aqui. A31 tá aqui e A33 tá aqui. Então, percebam que o que a gente riscou não coloca. Então, agora eu calculo esse determinante, 1, 2, que é um determinante de ordem 2. Lembram? Esse vezes esse, ó, A21 vezes A33, menos, lembram que pra cá é menos, esse vezes esse. Só isso, prof. Só isso. E aqui tá a resposta do meu C12, meu cofator 1, 2. Menos 1. Por que menos 1? Porque lembrem que está elevado a I mais J. Lembram? Elevado a I mais J, que é elevado a 1 mais 2, que no caso é 3. Lembre que qualquer número elevado a expoente ímpar, quando o meu número aqui dentro for negativo, ele fica negativo, certo? Então, aqui a fórmula geral. Vamos agora para um exemplo de número, porque no exemplo de número tudo fica mais claro, né, para vocês. Na página 19. Vejamos a matriz B, e eliminar essa matriz de que ordem, turma? Ordem 3, nós temos 3 linhas e 3 colunas. E determinaremos, por exemplo, o cofator 2, 1, cofator 3, 2, cofator 2, 3, certo? Então, vamos determinar esses cofatores. Primeiro, vamos determinar o cofator C21.
E aí, mais uma vez, eu trago a fórmula para estar relembrando. A fórmula do cofator, 6J igual a quem? Menos 1 elevado a I mais J vezes D e J. Como eu quero esse cofator aqui, 2, 1, então é só substituir. Menos 1, professora, sempre vai ser menos 1, sempre vai ser menos 1, que vai mudar aqui o I e o J. Como aqui é 2 e 1, então 2 mais 1. Vezes D, que vai ser 2 e 1. Ó, 2 e 1. Então, vamos calcular esse determinante aqui, ó. D, 2, 1. Então, tá aqui, o meu determinante é D, 2, 1, então eu vou cancelar quem? A segunda. Lembrem que aqui é linha, aqui é coluna. Vou cancelar a segunda linha e vou cancelar a primeira coluna. Cancelei. Então, essa parte aqui eu não coloco. Então, eu vou calcular o determinante de quem? De 4, 0, 2 e 3. Prof, sempre vai sair cancelando, sempre vai cancelar de acordo com o mandato daqui, ó. O mandante é esse aqui. Então, vai ficar assim, ó. D, 2, 1, de 4, 0, 2 e 3, ó. 4, 0, 2 e 3. E aqui é um determinante de ordem 2. Como é que a gente calcula? 4 vezes 3, 12. 0 vezes 2, 0. Então, o meu D, 2, 1 é quanto? 12. E agora, vamos substituir aqui na minha formulazinha. Ó. C21, menos 1 elevado a 3 vezes 12. Lembre, esse aqui é negativo, tá elevado a expoente ímpar, então vai ficar menos. A resposta vai ser menos 12. Tá aí minha resposta, meu C21 menos 12. Vamos calcular agora o C32. Mais uma vez trago a formulazinha. Vamos lá para o meu C32. Ó, agora é C32, então vai ser menos 1 elevado a quanto? 3 mais 2, eu vou calcular o determinante de quem? 32. Nesse caso, eu vou cancelar qual linha? Terceira linha, muito bem. Cancela a terceira linha, vou cancelar qual coluna? Segunda coluna, muito bem, perfeito. E aí, sobrou quem? 5 e 0, 1 e 7, muito bem. Então, eu vou calcular o determinante de 5, 0, 1 e 7. Determinante de ordem 2. Parabéns, estão muito bem. Então, vamos lá calcular. 5 vezes 7, 35. 0 vezes 1, 0. Então, esse determinante é igual a 35. E aí, é só a gente substituir aqui na formulazinha. Menos 1 elevado a 5 vezes 35, que vai dar menos 35. Tá aí a minha resposta. Professora, sempre vai dar menos a resposta, é? Não, nem sempre. Vai depender muito aqui do meu expoente. Se esse expoente aqui for par, aqui vai ficar positivo. Vai dar exatamente o meu determinante. E o C23, mais uma vez eu trago a fórmula para vocês estarem memorizando. Quando vocês forem responder as questões, sempre reescrevam a fórmula para poder, é uma forma de vocês memorizarem. Tá? Então, vamos calcular o determinante de 2, 3. Então, eu vou cancelar qual linha? Segunda linha. E vou cancelar qual coluna? Terceira coluna. Como é que eu sei que eu vou cancelar a segunda e a terceira coluna? Por conta disso dá aqui, ó, segunda linha, terceira coluna. E aí, vai restar quem? 5 e 4, menos 1 e 2. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10, tá aqui. 4 vezes menos 1, menos 4. Como tá pra cá, eu troco o sim? Não, porque aqui tem um menos, então vai ficar mais 4. 10 mais 4, 14. Agora é só substituir na fórmula. Menos 1 elevado a 5 vezes 14 vai dar menos 14. Porque menos está elevado aqui a um expoente ímpar. Tranquilo essa parte do cofator? Fácil, né? Agora vamos para o nosso teorema de Laplace. Certo? O meu teoremazinho de Laplace. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual que 2, é igual à soma dos produtos. Então, é igual à soma, podem estar grifando, tá? A soma dos produtos dos elementos de uma fila. Lembrando, turma, o que é fila? Vai ser uma linha ou uma coluna da minha matriz, certo? Então, só para relembrar o que é uma fila. Pode ser uma linha ou coluna. Fila é uma linha ou coluna, tá? Qualquer pelos respectivos cofatores. Então, para a gente resolver o teorema de Laplace, nós precisamos saber o quê?
cofatores. De cofatores a gente precisa decorar o quê? Aquela formulazinha que eu passei pra vocês, certo? Então, vocês podem estar grifando essa parte aqui da minha definição, tá? É igual a soma dos produtos dos elementos de uma fila, qualquer pelos respectivos cofatores. Então, vamos lá no meu exemplo. Página 19 ainda. Vejamos o cálculo do determinante da matriz A. 1, 2, 5, menos 7, menos 1, 2, 3, menos 4 e 1. Essa matriz aqui é de que ordem? 3. Muito bem, de ordem 3. Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Ele quer que a gente determine esse valor usando o teorema de Laplace. Como é de ordem 3, a gente poderia usar Sarrus. Mas a questão pede que a gente use Laplace. Então, vamos usar Laplace. Aqui nós tomamos o que? Os elementos da minha primeira linha. Lembram que a gente vai escolher uma fila, que pode ser linha ou coluna. Nesse caso aqui, nós escolhemos a primeira linha. Ah, professora, poderia ter escolhido a primeira coluna? Poderia ter escolhido a segunda linha? Poderia. A terceira linha ou a terceira coluna poderia ser qualquer fila. Então, vou escolher a minha primeira linha. Circulei aqui para vocês verem. Foi a minha primeira linha que eu escolhi. E aí, é só a gente fazer o cálculo. O que aqui diz a minha definição? Vai ser, ó, cada elemento da minha fila, que nesse caso da minha primeira linha, vezes o seu respectivo cofator. Então, vai ser 1 vezes o seu respectivo cofator. Quem é o cofator desse elemento aqui? Vai ser 1. Por quê? Por que 1, prof? Porque ele está na primeira linha e primeira coluna. Mais, lembram que é a soma? Mais. Aí eu coloco o meu segundo elemento, que foi 2, vezes C1, 2. Por que C1, 2? Porque esse elemento está na primeira linha e segunda coluna. Mais 5 vezes C1, 3. Por que C1, 3? Porque ele está na primeira linha e na terceira coluna. Então, isso, turma, foi porque eu escolhi essa primeira linha. Professora, prestem atenção, tá? Professora, se eu tivesse escolhido a primeira coluna, vamos supor que eu tivesse escolhido essa coluna aqui, ó, ia ficar 1 vezes C1, mais menos 7 vezes C, aí ia ser 2, 1. Por que 2, 1? Segunda coluna, primeira linha. Mais 3 vezes C, aí 3, 1. Por que 3, 1? Terceira linha, primeira coluna, certo? Isso se eu tivesse escolhido a primeira coluna, mas aqui nós escolhemos a primeira linha. Então, posso escolher qualquer fila, desde que vocês multipliquem pelos seus respectivos cofatores. Então, aqui, turma, no livro de vocês, eles já colocam de uma forma mais direta. Então, quem estiver acompanhando pelo livro, não for pelo caderno, eu aconselho a vocês estarem fazendo essa anotação como eu estou fazendo aqui agora. Calcular cada cofator separadozinho. Ele já bota assim o resultado direto. Então, legal que vocês calculem cada cofator separado. Vocês vão se atrapalhar menos, fica mais organizadozinho, tá? Então, vamos lá. Calcular o C11. Quem é a fórmula do meu cofator? Menos 1 elevado a I mais J. Por isso que eu já coloquei 1 mais 1, 2 vezes o determinante de J. Então, 1. Então, vamos calcular esse D11. Quem vai ser o meu D11? Menos 1, 2, menos 4 e 1. Professora, ainda tô na dúvida como é que a gente calcula esse D11. Vamos lá. Eu vou cancelar qual linha? Primeira linha, ó. Cancela a minha primeira linha, tá? E vou cancelar qual coluna? Primeira coluna, ó. Cancelei a minha primeira coluna. Quem foi que sobrou? Menos 1, 2, menos 4 e 1. Tranquilo? E aí, é só resolver. De grau de 2, né? Ordem 2. Multiplico menos 1 vezes 1, menos 1. Multiplico 2 vezes menos 8, menos 8. Lembrando que para cá a gente faz o jogo do sinal. Vai ficar mais 8. Então, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Resposta, 7. Tranquilo? 7 desse meu cofator C. Vamos lá calcular o meu C12. O C11 foi 7. Vamos calcular o C12. Mais uma vez, menos 1 elevado a 3, ó. Porque 1 mais 2, 3 vezes D12. Tranquilo?
E aí, vou cancelar quem? A primeira linha. Sempre eu vou estar cancelando a primeira linha, né? Já que é 1, ó, D1, 1, D1, 2. Então, vou cancelar a primeira linha e vou cancelar com a coluna. Segunda coluna. Então, sobrou menos 7, 2, 3 e 1. Vou multiplicar menos 7 vezes 1, menos 7. E 2 vezes 3, 6. Para cá o sinal de menos, lembram? Então, fica menos 6. Menos 7, menos 6, menos 13. Vamos calcular agora C, 3. Ó, menos 1 elevado a 4, porque ó, 1 mais 3, 4, vezes D, 3. Então, agora, nós iremos estar calculando esse determinante de que é o meu D, 3. Esse D, 3. Então, eu vou cancelar a primeira linha, aqui já risquei, e a minha terceira coluna. Então, vai sobrar quem? Menos 7, menos 1, 3 e menos 4. E aí, é só fazer esse vezes esse, 7 vezes 4, 28, menos com menos, mais. Menos 1 vezes 3, menos 3 com menos, mais 3. 28 mais 3, 31. E agora, turma, a gente só vai substituir, ó. O determinante de A vai ser quem? 1 vezes menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante. Ou seja, o que é isso aqui, professora? Esse negocinho aqui, ó, é o meu cofator. É o meu C11. Isso aqui, ó, C11. Que é isso aqui, prof? É o meu C12. Que é isso aqui, professora? É o meu C13, tá? Ó, é o meu C13. Lembram que a fórmula menos 1 elevado a I mais J vezes D12. Então, vamos lá. Substituir aqui, ó. Quanto vai ser o meu determinante? 7. Lembram que o determinante do meu C11, o meu cofator C1 é 7. Menos 1 elevado a 2, dá 1 positivo. Então, 1 vezes 7, 7. Menos 2. Por que ficou menos 2, professor? Ó. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Tá? Nesse cofator aqui, ó. Então, fica menos 1 vezes 2, por isso que aqui ficou menos 2. Vezes menos 3, ó, que é o meu determinante aqui de 2. Mais 5, porque, ó, 1 mais 3, 4. Então, aqui fica positivo. 5 vezes 1, 5 vezes 31, que foi esse elemento daqui. Resolvendo essa continha, vai dar 188. Ok? Pronto, vamos lá. Só substituir. E aí, eu trago um exemplo para vocês. Nesse exemplo aqui, é uma matriz de que ordem? Ordem 4. Eu tenho 4 linhas e 4 colunas. E nós vamos utilizar o teorema de Laplace. Então, quando vocês pegarem um de ordem 4, a gente vai estar utilizando Laplace para poder estar reduzindo para a ordem 3 e estar conseguindo resolver. Então, a resolução. Escolhendo a segunda coluna, é preciso calcular apenas o cofator de A22. Lembram que para a gente usar Laplace, a gente vai escolher uma fila. Lembrando que é fila é uma linha ou coluna. Por que que aqui ele escolheu a segunda coluna? Porque é onde tem mais 0. Ó, segunda coluna tem quantos zeros? 3 zeros, ou seja, eu só vou ter um número. Qual é o único número? 1. Lembrem-se que a fórmula de cofator, lembrem-se que para usar Laplace a gente tem que calcular o cofator, lembram? Que vai ser o meu elemento vezes o cofator respectivo. No caso, aqui seria, por exemplo, escolhendo essa coluna, vai ser 0 vezes C, ele tá em que linha? Primeira linha, segunda coluna. Como é multiplicação por 0 é 0, então nem faço. Por isso que eu só vou calcular o cofator de A22. Então, toda vez que vocês forem usar Laplace, escolham a fila que tiver mais 0. Tá, professora, beleza. Mas se eu quiser escolher a primeira coluna, você pode escolher a primeira coluna. Você só vai ter mais trabalho, você vai fazer mais conta. Então, a dica é, anotem aí a dica. Dica, no teorema de Laplace, escolher a fila
que tiver mais 0. Aí vocês puxem a setinha para dizer o que é fila. O que é fila? Linha ou coluna. Só para estar relembrando o que é fila, porque vocês já sabem o que é a fila. Então, só para relembrar o que é fila, linha ou coluna. Tranquilo? Pronto, vamos lá. E aí, eu vou calcular esse cofator A22, ó. Eu escolhi a minha segunda coluna, ó. Então, o que foi que ele fez? Qual é a fórmula? Não é 0 esse elemento vezes C, 1, 2, que eu falei pra vocês, mais 1 vezes C, 2, 2, mais 0. Como é multiplicação por 0, isso aqui, ó, a gente nem coloca. Então, eu só vou calcular o meu cofator, que é C, 2, 2. Vamos lá. Lembrando a fórmula do cofator, que já colocou direto. É menos 1, já que é o meu C, 2, 2 que eu vou calcular, ó. Lembrando que a gente escolheu essa coluninha aqui. Ó. Vai ser quem? Menos 1 elevado a quem? A I mais J, que é 2, 2. Ou seja, isso aqui vai ficar positivo, porque 2 mais 2, 4. Então, isso aqui fica 1. Nem precisa colocar 1. Vezes o determinante de quem? D, 2, 2. Se é o determinante D, 2, 2, eu vou cancelar o quê? A segunda linha e a minha segunda coluna. Ou seja, quem aqui vai sobrar, turma? Vai sobrar 1, 0 e menos 5. Menos 4, 0 e 4. Menos 3, 1 e 1. Tá aqui, ó, o determinante. E aí, esse determinante, nós vamos calcular pela regra de Sarrus. Determinante de ordem 3, e a gente pode estar calculando pela regra de Sarrus. Professora, se eu não quisesse usar a regra de Sarrus aqui, quisesse utilizar Laplace de novo, também podia. Aí era só vocês escolherem mais uma vez a segunda coluna, fica até mais fácil, né? Escolher a segunda coluna e aí eliminava e ia ter um determinante de ordem 2. Também poderia. Mas aqui no livro ele trouxe para vocês resolvendo pela regra de Sarrus, tá? Lembrando como é que resolve utilizando a regra de Sarrus. Repita a primeira e segunda coluna. Saio multiplicando a linha diagonal principal e as suas paralelas. Lembrando que para cá é positivo. Depois, saio multiplicando a minha diagonal secundária e as suas paralelas. Lembrando que para o lado de cá a gente troca o sinal. Multiplica por menos. E aí, turma, achei o valor do meu determinante. Tá? Que foi 20 menos 4. E é só que fazer, ó. Menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 mais 2, ou seja, menos 1 elevado a 4, 1, vezes 20 menos 4, 16. Ou seja, o meu C, 2 de 2 é quanto? 16. Portanto, o valor do meu determinante, do meu enunciado, vai ser quanto? 1. Por que 1? Porque esse 1 aqui, ó, desse elemento, ó, vezes o seu cofator. Quanto é o seu cofator? 16. Então, 1 vezes 16, 16. Então, a minha resposta é 16. Só isso, professora. Só isso. E aí, temos essa atividade da página 20, certo? Que eu vou explicar para vocês como é que faz e vocês vão fazer. Essa seria a atividade de casa, digamos assim, se a gente tivesse na aula presencial. Né? São essas duas questõezinhas. Dada a matriz A, então essa matriz é de que ordem? Ordem 3. Determine a soma dos cofatores dos elementos da segunda linha. Então, ele quer a soma dos cofatores dos elementos da segunda linha. Onde é que está a minha segunda linha? Primeira, segunda. Então, vocês vão calcular esses cofatores aqui. Lembrando, é só lembrar qual é a fórmula. C é igual a I. C e J é igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante J. Então, vocês vão calcular cada um desses cofatores de cada elemento. Ou seja, vocês vão calcular o C, 2, 1, C, 2, 2, C, 3, 3 e vão somar os resultados. Sétima questão. Calcule o valor determinante da matriz. Aqui nós temos uma matriz de ordem 4. Tenho 4 linhas e tenho 4 colunas. Então, vocês vão usar o quê? Laplace. E aí, turma, vocês vão ter que escolher uma fila. E a dica é, escolha a fila que tem mais 0. Qual é a fila que tem mais 0? A minha segunda linha. Então, vocês vão escolher essa fila aqui, ó. Vão escolher esta fila. E aí, turminha, escolhendo essa fila, vocês só vão precisar calcular o C 2, 2. Ou seja, 5 vezes C 2, 2.
porque o resto tudo é zero. E aí vocês vão fazer como eu fiz no exemplo anterior. E aí vai recair num determinante de grau de terceira ordem e é só usar essa arroz. Ou reaplicar Laplace. Tranquilo? Então é isso, façam essa atividade, certo? Fica como atividade de casa, digamos assim. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.